Queridíssimo Pai, é um grande privilégio que o Senhor nos dá em vir e estar em Tua casa para Te adorar, para ouvir a palavra, para alimentar a nossa fé e crescer nela e para alcançar as Tuas promessas, Senhor. Aqui estamos cantando que nós cremos, Senhor. Nós cremos em Tua palavra, nós cremos em Ti. Cremos em Tua bondade, cremos no Teu perdão, na Tua salvação. Cremos em todas as Tuas promessas. Teu povo está reunido aqui, Senhor, para prestar adoração a Ti. Há algo dentro de cada um, Senhor. Aquela sede, aquele desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, de crescer em Deus. Eu peço que o Senhor venha nos guiar de encontro a este objetivo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossas negligências e encontre com cada um aqui, Senhor. Com aquele que está enfermo, que seja curado. Se alguém desorientado, que nessa noite possa encontrar em Ti a tranquilidade e o caminho certo, que o Senhor possa disponibilizar as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Diga assim: eu creio, Senhor. Eu sou um filho, uma filha de Abraão. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias para leitura nessa noite. Encontra-se em 2 Reis, capítulo 2. Parece que nós temos estado tanto nesse livro, né? 2 Reis, 3 Reis. Vamos começar. Vamos começar com o verso 6. Elias e Eliseu. Inclusive no inglês é muito parecido a pronúncia, Elias e Eliseu. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos.
E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Podeis assentar? Eu quero falar nessa noite sobre Elias e Eliseu, como um tipo de Cristo e a igreja. Na mensagem A Mão do Senhor Veio Sobre Mim, parágrafo 27, o irmão Brana, ele diz assim: Elias foi um tipo perfeito. Elias e Eliseu, da igreja e Cristo. Veja bem, sendo tipo de Cristo, quando Elias, antes de ir-se, olha agora, captem isso, antes de ir-se, fez preparativos para que o Espírito de Deus permanecesse na terra. Deus leva seu homem, mas nunca seu espírito. Deus levou a Cristo, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite confirmando-o, o mesmo Senhor Jesus. Ele levou a Elias, mas veio sobre Eliseu, veio sobre João Batista, o mesmo Espírito fez que Eliseu se comportasse como Elias e fez que João Batista se comportasse como Elias. Isso faz que a igreja hoje se comporte como Cristo. Amém.
Então veja, o homem morre, ou nesse caso, Deus levou Elias, mas Deus não foi embora com Elias, não. Deus tira o seu homem, mas sempre o seu espírito permanece. E vemos neste caso que permaneceu sobre Eliseu. E como era o espírito que estava sobre Elias, fez com que Eliseu se comportasse como Elias. Nessa mesma linha veio João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, se comportando como Elias. E temos dentro das Escrituras a promessa: eu enviarei o profeta Elias. É o mesmo espírito, quer dizer, o mesmo tipo de ministério, e fez com que o seu mensageiro desta era, William Branham, se comportasse da mesma forma. E há uma promessa ainda que ele haverá de vir em Apocalipse 11, junto com Moisés. Então, é o mesmo espírito. Por exemplo, se você tivesse o espírito do compositor Mozart, né? Você comporia música. Então, o Espírito de Deus sobre a igreja, Cristo, o homem, foi levado, mas o Espírito dele permanece na igreja. Por isso a igreja ela tem as mesmas características de Cristo, porque Cristo vive na sua igreja. Deus levou nessa era o seu profeta, mas a coluna de fogo que acompanhou e vindicou aquele ministério, ela acompanha aos crentes desse ministério, desta mensagem. Ela segue a mesma coluna, ela segue. Então, veja, Deus leva o seu homem, mas nunca ele leva o seu espírito. Eu não estou dizendo o espírito do homem, mas o espírito dele que operou neste homem. Vocês entendem isto? Ele diz: o diabo leva o seu homem, mas não o seu espírito. Quer dizer, o diabo também. Pensou, o camarada morre, mas o diabo segue em outros corpos trabalhando. Aqueles mesmos mestres dali que condenaram a Jesus Cristo e que eram extremamente estudiosos, estavam muito mais além de nossos estudantes de seminário hoje no mundo. Eram homens santos, ninguém os podia tocar, tinha que ser santos, tinha que ser justos e sem manchas, sem dúvida, dirigidos por Satanás, não reconheceram o Filho de Deus, o condenaram e mataram, certo? Esse espírito segue vivendo hoje, quer dizer, de uma maneira religiosa, com uma aparência muito bonita, santa, mas, veja vocês, esse espírito segue vivendo hoje. Pessoas que é tão fundamental, erudita, tão mestres, como pode ser, tem uma forma de piedade, mas nega a eficácia dela. A Bíblia diz: dos tais aparta-te. Irmãos, eles conhecem a palavra de maneira tão perfeita e a põem em ordem e apresentam com tal maestria, ainda assim não sabe mais de Deus
do que um hotentote de uma noite egípcia, certo? O único que conhece é a palavra, mas não tem o espírito da palavra. Mas a letra, conhece a letra, e a letra mata, e o espírito dá vida. E a vida vem pela palavra manifestada. Então, pode ter a palavra, pode ter a letra, sem o espírito. Então, olhando este ponto, que Deus leva o seu homem, mas nunca o seu espírito. E nós vemos que, quando Elias estava cansado, já esgotado, fugindo da morte, Jezabel lhe queria matar, nós vemos que Elias, ele se foi até o Monte Horebe, o monte de Deus, entrou numa caverna, e ele então disse: Senhor, me tire, eu não sou melhor do que meus pais. E Deus veio falar com ele. Houve terremoto, houve saraiva de fogo, houve uma ventania pesada, mas Deus não estava em nenhuma destas manifestações. Mas naquela voz cálida, suave, e Elias saiu, envolvido em sua capa, e ele tinha uma maneira estranha até de orar. Elias, ele colocava a cabeça no meio das pernas, né? Se dobrava, se humilhava. Eu acho que eu não faria isso, né? Não dou conta, né? E muita gente aqui. Mas ele sim, conseguia. E Deus diz: que faz aqui, Elias? Que faz aqui? Ó Senhor, tenho sido zeloso por ti. Quer dizer, cuidadoso. Mataram os teus profetas, destruíram teus altares, e só eu fiquei e ainda querem me matar. Daí Deus disse: olha, vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Unge Eliseu, depois vá até na Síria, unja a Azael, e depois vai ungir a Jeú, rei de Israel, para destruir a casa de Acabe. Elias, ele fez uma só coisa. Ele foi ungir a Eliseu. E ele encontrou Eliseu trabalhando. Havia 12 arados, 12 juntas de boi trabalhando. E ele estava com a última, a 12ª, né? Não é que ele pôs os 12 boi para puxar um arado, não. Ele tinha o seu arado e a sua junta de boi. E Elias jogou a capa para ele. E aquilo era um convite. Às vezes, sim, tem vezes que, antigamente, no meu tempo de criança, se uma pessoa levasse, um policial conseguisse uma pessoa para ser policial, até tinha aumento no salário. Hoje é difícil, né? Conseguir passar e ser um policial. E quando não tinha nada o que fazer, eu não consegui serviço, nem isso, nem aquilo, fui ser soldado. Olha, na verdade, Deus não escolhe os piores, não. Tentei isso, não dei conta, tentei aquilo, não deu conta, tentei, então fui ser pastor. Deus não chama os piores, não. Deus chama sempre homens trabalhadores, homens comprometidos, homens que estão nos... homens genuínos, não os piores.
Então, irmãos, Eliseu matou o boi, fez um churrasco das cangas, fez o braseiro, né? E assaram, comeram e despediram, e ele passou a seguir Elias. E por vários anos ele esteve observando ao lado de Elias, deitava água nas mãos de Elias, servindo a Elias. E observando aquele homem de Deus. Se fosse hoje em dia, muitos teriam que dizer, Elias tem que voltar, porque ele não ungiu Jeú, porque ele não ungiu Azael, lá no Egito, aliás, na Síria, ele tem que voltar. Gente, quando o Espírito de Deus trabalha, se ele trabalha através de mim ou através de ti, ele está fazendo a obra. Ele está fazendo a obra. Mais tarde, Eliseu foi lá, Elias ungiu Eliseu e Eliseu ungiu Azael. E depois Eliseu mandou um dos jovens profetas que fosse ungir Jeú para destruir a casa de Acabe. Mas vamos voltar aqui. Elias era um homem zeloso, cuidadoso. Ele era um homem que se comprometeu com Deus e ele não ia nem para a direita e nem para a esquerda. Não importava o quanto o povo se voltava para a doutrina, para a religião de Baal. Elias permaneceu na velha fé, no velho evangelho, na crença em um só Deus. Ele não se misturou. Então vemos, ele era um homem firme. Ou você pensa que Deus trabalha com pessoas volúveis, com pessoas inconstantes? Deus quer que você seja firme, seja constante. Não aquela folha de bananeira que se torce diante de ventos doutrinários. O vento dobra, vem para cá e a pessoa cede. E o vento vem contrário e lá vai aquela pessoa, mostrando que não tem uma fé descansada em Deus, ainda não encontrou seu porto seguro. Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Se você quer que Deus opere um dia na sua vida, você tem que ser decidido. Você tem que ter uma fé firme. Fazer uma decisão firme. Não ser uma Maria vai com as outras. Você tem que saber o que você crê, onde você está de pé. Está firmado. Então, ali estava Elias. E para Eliseu, vamos dizer, era tudo para servir Elias. E Deus abençoou Eliseu. E ele foi um fiel discípulo. Ele foi realmente um fiel discípulo. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Ele observava tudo e procurava fazer como o seu Senhor. E nós vemos que antes de Deus levar Elias para a glória, Eliseu já estava bem ensinado, era um bom estudante, estava bem firmado naquela fé preciosa, e ele tinha ali consigo o seu mestre, seu profeta Elias. E o que disse Deus para Elias? Eles moravam em Gigal. Deus disse para Elias que era para ele descer até Betel.
E ele chegou até Eliseu e disse: o Senhor me mandou ir até Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó dormiu aquela noite com a cabeça numa pedra e teve um sonho e viu uma escada que subia até os céus e os anjos de Deus subiam e desciam. E ele viu o Senhor ali e Deus disse que eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaque. E Deus confirmou a promessa com Jacó. E ao levantar, despertar pela manhã, ele disse: Deus está aqui, eu não sabia. E ele levantou aquela pedra, fez o altar, ungiu e fez um voto. E ele disse, e ele chamou aquilo a casa de Deus. Betel quer dizer a casa de Deus. O Senhor está aqui, eu não sabia. O que é isto, irmãos? Nós vemos que na jornada de Elias para subir, houve várias etapas nessa jornada. A primeira foi: Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me disse para ir a Betel. O que representa isto? Quando a igreja ela saiu das eras negras, quando ela se levantou com Martim Lutero, e ali foi a primeira etapa da igreja. Foi nessa jornada, porque da igreja primitiva o que houve? Ela decaiu, foi até as profundezas de Satanás. Mas Deus disse: eu restaurarei. E essa restauração representa justamente a marcha de Elias e Eliseu. Cristo levantando a sua igreja, através da mensagem de Lutero, e levando a fé do povo para a palavra. O justo viverá da fé. E olha o que disse Elias para Eliseu: fica-te aqui. Eliseu disse: como você vive, eu não vou te deixar. É bom a gente ser teimoso, mas nas coisas boas, nas coisas que edificam. Fica, Eliseu. Não, eu não te deixarei. Eliseu sabia que aquela jornada, aquele regresso, vamos dizer, como hoje a igreja, ela ia terminar em um sobrenatural. Iria terminar no arrebatamento de Elias. Fica aqui, Eliseu. Não fico. Quantas coisas na nossa vida acontecem, na tua vida, que parece que está dizendo: olha, você não dá conta de ir, pode ficar aqui. Mas você diz o quê? Eu não fico. Aquele que começou a boa obra, eu creio que ele vai aperfeiçoar, ele vai me ajudar, não sei como, mas de uma forma ou de outra, o que me chamou vai me conduzir. Eu não fico. Você tem que ter essa qualidade de fé, de disposição. Não importa as dificuldades, as batalhas, os problemas, não importa o que venha, o que vá, quanto vento de doutrina bate daqui e dacolá, não há problema, irmãos. Maior é o que está conosco. Então eu não fico. Elias, o tipo de Cristo, e Eliseu dizendo: eu não fico, eu vou contigo, Senhor. Eu vou contigo.
Por que ele fez isso? Primeira coisa, ele sabia que a sua chamada era uma chamada genuína. Você sabe que a sua chamada é uma chamada por Deus. Você foi chamado por Deus, convencido por Deus, não pelos homens, não por uma religião. E o Espírito de Deus testifica, junto ao teu espírito, que você é uma filha, é um filho de Deus. Então não há o que ficar tonto, pasmado, medroso, receoso. Não importa quanto cipoal possa haver pela frente, nós vamos varar todos eles. Vamos adiante todos eles. Quanto cipoal já atravessei, quantas dificuldades, quantos pés de montes que olham e dizem, não há para onde olhar. Mas uma coisa é, aqui eu estou pela graça, e você também está, pela graça de Deus. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O que Deus quer de ti é o que fez Eliseu, nos dando exemplo. Eu não fico, eu vou contigo. Eu vou com esta palavra do dia. Eu vou andar nela, eu vou viver nela. Se eu tiver que passar privações, mas essa palavra eu não largo, não solto. Aí está o tipo da igreja a qual vai ver o sobrenatural. E olha que eu penso que é aí que Eliseu se agarrava a Elias. Aí que Eliseu encostava em Elias. Aí que Eliseu não tirava o olho de Elias. A igreja, nós estamos indo de encontro ao arrebatamento. Não podemos desviar as nossas atenções, a nossa atenção com isso ou com aquilo, com envolver em coisas que não são bem com Deus. E diz o profeta que não é as coisas totalmente pecaminosas que pode ele tirar do arrebatamento, mas as coisas naturais, se envolve tanto, que perde as bênçãos espirituais. Eu penso que Eliseu simplesmente aí que se agarrou mais a Elias. O tipo da igreja que se agarra à palavra. Elias representa Cristo, a mensagem do dia. Logo estava Elias dizendo, Eliseu, o Senhor me mandou a Jericó. Fica aqui, Eliseu. Isso representa a segunda etapa da restauração. Na era de Filadélfia, com João Wesley, quando veio a mensagem, a santificação. Eliseu ficou? Não, Eliseu seguiu adiante. Eu criei na justificação, eu também vou andar na santificação. Não é que você somente fica aqui e a pessoa fica, somente eu creio em Jesus, está bem a sua fé. A graça faz tudo isso. Mas a santificação sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá Deus. O mundo inteiro aí, todos creem em Cristo. Mas quando se fala em santificação, uma vida vivida, uma vida dentro do Evangelho, você não encontra essas pessoas. Por quê? Elas ficaram lá atrás. Ficaram só na justificação. Mas Eliseu disse, eu não fico só aqui. Eu vou contigo.
E foi. E em cada lugar que eles iam, ali tinha um grupo chamado Escola dos Profetas. Era aqueles que criam na mensagem do dia. Eram homens que apoiavam a mensagem. Foram testemunhas oculares de tudo que Deus fez. Ele chegava para Eliseu e dizia: você sabe que o Senhor vai elevar o teu senhor Elias de sobre ti? Eu sei, calai-vos. Quer dizer, eu tenho isso também. Eu tenho essa revelação. Então fica aqui, Eliseu. Não, não fico. Eu vou contigo. E desceram a Jericó. Jericó é aquela cidade ali que foi amaldiçoada nos dias de Josué. É a cidade que fica mais baixa em toda a Palestina. E Jerusalém é a cidade que fica no alto. E quando chegou ali, logo mais estava Elias dizendo: Eliseu, você fique aqui porque o Senhor me mandou no Jordão. Vamos até o Jordão. Eu não fico, tão certo como vive Deus. Eu vou adiante contigo. Eu vou contigo. O que significa esse Jordão? A terceira etapa, a mensagem pentecostal, que saiu no início da era de Laodiceia, restaurando os dons, falando línguas, profetizando. Oxalá, irmãos, se a igreja de Deus que levantou nos dias de Lutero tivesse caminhado com o Espírito de Deus, que veio na próxima era com Wesley, com os pentecostais, hoje todos estariam nessa última etapa, que é a restauração de toda a palavra. Mas o problema foi que eles foram ficando, fazendo grupos, fazendo denominações. Os luteranos, os batistas, os presbiterianos. E hoje os pentecostais se debulharam fazendo milhares de denominações, pequenas denominações. Mas se deixasse Deus trabalhar, eles não teriam parado em nenhuma destas etapas. E seria algo normal encontrar a mensagem deste dia, a etapa deste tempo. Então, Jordão, ali está a terceira etapa, representando os pentecostais. Mas logo estava Elias. O que faz junto a esse Jordão? Temos que atravessar. Fica aqui, Eliseu. Não, não fico. Não fico. O que fez Elias? Dobrou a sua capa, Eliseu só olhava. Cuidava como ele fez, bem certinho. Dobrou a sua capa, feriu o rio Jordão, as águas partiram, se dividiram, e os dois passaram a pé enxuto pelo rio. E o importante é que o grupo de profetas da escola ficaram lá olhando de longe. E aí então eles foram andando do outro lado. Vocês podem observar que cada etapa é mais alta, é mais alta, é mais alta. Você observa que as denominações ficaram para trás.
essa última etapa, a travessia do Jordão e do outro lado do rio, essa é a jornada, a última etapa da igreja de Cristo aqui na terra. Quando Deus enviou o seu mensageiro, enviou a sua mensagem e levantou um povo para caminhar nesta luz. Aleluias por isso. E eles iam conversando, daqui um pouco Elias virou para Eliseu e disse: antes que eu seja tomado de ti, me peça, o que é que você quer? Me diga o que é que você quer. Eliseu já abriu a gaveta do seu coração e expôs o maior desejo que ele tinha. Eu quero que a porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Quem sabe Elias até assustou um pouco e disse: olha, você me pediu uma coisa difícil, dura. Mas se você me ver ser tomado de ti, vai ser assim, senão não. Ora, agora que Eliseu redobrou a vigilância sobre Elias. Qualquer hora ele pode ser tomado e eu não posso nem piscar, tirar os olhos deste homem. Por quê? A próxima coisa seria o sobrenatural. Seria o arrebatamento de Elias. E a próxima passo da igreja aqui na terra será o arrebatamento. Não tem que ela ir para Gigal, para cá ou para lá. Não, agora ela tem que ir para lá, subir. E a glória. Aleluias por isso. Então, queridos, mais do que nunca, se deve pôr atenção, uma suma atenção, na mensagem, na palavra que Deus tem nos enviado neste dia. Como Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto, toma este povo, atravessa esse rio, faça esse povo herdar as minhas promessas, e como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só tenho cuidado de fazer conforme aquilo que meu servo Moisés deixou escrito. Não se aparte de ti o livro desta lei, medita nele dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Se fosse hoje, Deus diria: meu servo William Branham é morto. Mas aí está a mensagem, não se aparta dela. Medite nela dia e noite. Medite nessa palavra. E você prosperará em teu caminho. Irmãos, é essa atenção que se deve dar àquilo que Deus nos presenteou. Isso é a nossa salvação, é o nosso escudo, é a nossa proteção. É esta palavra. Um pastor tem que ser fiel ao ensino dela. E você tem que ser fiel a esta palavra também, para que você seja bem-sucedido. Então Eliseu pôs mais atenção em Elias.
E diz o irmão Brando, a próxima coisa que Deus vai fazer é arrebatar a igreja. Não há outra coisa para ser feita. Então, o próximo movimento de Deus vai ser um movimento tal para arrebatar a sua igreja aqui da terra. E lá foram os dois andando e conversando. E quando viu, vamos dizer, do nada, lá veio uma parelha de cavalo de fogo e uma carruagem de fogo. E tão rápido aquilo passou, e lá se foi Elias naquele redemoinho. Eliseu viu. Mas o que aconteceu? Elias jogou a capa, soltou a capa. E lá vem a capa de Elias. E Eliseu apanhou essa capa. Capa quer dizer proteção. Quando Deus levou Jesus, Ele enviou esta capa no dia do Pentecoste para a igreja. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitou em Cristo se habita em vós. Vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, diz as Escrituras. E Eliseu, que é o tipo da igreja, pegou essa capa e se dirigiu de volta ao Rio Jordão para atravessar. Você pode ver que o sobrenatural está aí, irmãos. E a igreja, há uma promessa. Vocês sabem que o irmão Brana, por 5 vezes, usou o poder da palavra falada? E Deus fez isso, não ele mesmo fez de si. Mas aquilo era feito diante de uma grande unção. O próprio irmão Brana chamava isso a superunção. E ele disse, o que vocês viram em mim acontecer, viram em mim, isso virá em plenitude sobre vocês. Lembra que Eliseu disse, eu quero a porção dobrada. Elias fez 8 sinais, Eliseu fez 16. Justamente o dobro. Então, o que vocês viram em mim, isto virá sobre vocês. Há uma promessa de um tremendo estrondo desde os céus. E Deus infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo na sua igreja. Como diz o profeta, a tal ponto que a arrebatará da terra. Ela será levada desta terra. É a promessa de Deus para estes dias. Então, o que Eliseu, o tipo da igreja, deva ser? Fiel. A mensagem ao Espírito de Deus nesta era. Isso é o que te levará, é o que me levará a receber essas grandes promessas de Deus. Não pense você que as promessas de Deus vai se cumprir em um ímpio, em um incrédulo. Elas é para os crentes. Elas são para os que andam com Deus, para os que obedecem à palavra de Deus. Essas promessas são para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Não estou falando denominação, mas estou falando de homens, mulheres realmente comprometidos
com a palavra do dia. Pessoas que reconheceram a mensagem no seu devido dia. Nós estamos diante dessa última etapa. E lembre, a última etapa é algo sobrenatural. Repito, essa última etapa, ela termina em algo sobrenatural. Não sou eu que vou produzir o sobrenatural, não. É o sobrenatural em mim, em você, que irá produzir. Porque o sobrenatural é Deus, Cristo em você. Essa é a última etapa. E como temos dito, vamos dar lugar ao sobrenatural, ao Espírito Santo em nossas vidas. Dê mais lugar para Deus, meu irmão, minha irmã. Quer dizer, se agarre mais, se una mais, se aproxime mais. Senão pode acontecer de você não ver nada. Não desfrutar de nenhuma dessas bênçãos. Faça como Eliseu, se agarra, o tipo da igreja, se agarra à palavra manifestada, a palavra que Deus tem dado. Como Josué fez, faça isto também. Se agarre a esta palavra. E o sobrenatural se manifestará. Isso não é uma... porque o irmão Febrônio está dizendo. É uma promessa. Deus disse que ele derramaria, depois dele derramar, do seu Espírito sobre toda a carne. Essas chuvas sobre toda a carne. Nos dias da mensagem pentecostal, veio aí essa chuva sobre crente verdadeiro, falso, sobre todos. Mas Deus diz, depois disto, derramarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas. E profetizarão. O que é profetizar? É ter a palavra do Senhor viva. Toma, João, coma este livro. Será doce na tua boca e amargo no teu ventre. E João disse, depois ouvi a voz que disse, convém que profetizes a muitos povos, nações e línguas. E diz o profeta, João é o tipo da igreja. Deus se expressará através da sua igreja. Por onde ela estiver. Seja no Japão, na Índia, Brasil, China, aonde estiver, Deus se expressará. E convém que profetizes a muitos povos, nações e línguas. O que é profetizar? É ter a palavra viva de Deus. Da maneira como Deus mostrou em nosso profeta. A palavra falada. Então, o próximo passo é o arrebatamento. É esta manifestação, vamos dizer, os cavalos de fogo e carruagem. Vocês já viram que Deus sempre esteve à frente da ciência? Hoje fala de avião, de foguete, disso. Ora, Deus está lá na frente. Não é? Cavalos de fogo e carruagens de fogo. E Elias se foi. Se foi. Agora Eliseu tem que conservar essa capa. E quando ele pegou a capa de Elias, terminando. Vamos aqui. Chegou junto ao rio. Ele havia observado como Elias dobrou a capa. Ele dobrou de tal forma igual. E ele tocou nas águas. E disse, onde está o Deus de Elias? Quer dizer, cadê o Deus de Elias?
Elias tinha ido, mas o Espírito de Deus estava ali. Deus ficou ali. E o Jordão se abriu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. Ele nunca se foi da terra. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda salva, Ele ainda traz o novo nascimento, Ele ainda traz transformação. Ele é o mesmo. Você tem que crer nisto. Deus, Ele é invariável. Se um dia Ele curou alguém, porque Ele cura hoje. Então, cadê o Deus de Paulo? Cadê o Deus de Pedro? Cadê o Deus de William Branham? Cadê o Deus de Lutero? Cadê o Deus dos santos do passado? Os santos se foram, morreram, mas Deus não tomou seu espírito. Não, Ele permanece. Eis que eu estou convosco e em vós. E Ele diz, se creres, maiores obras farão. Maiores obras, como Eliseu fez. Maiores obras. Este é o momento, igreja. É um momento decisivo. Eu não sei como Deus terá que fazer as coisas, creio que ninguém sabe, mas uma coisa importante sabemos, é que Ele vai fazer. A incredulidade do mundo não estorva a Deus. Não, Deus fará aquilo que está determinado. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. O que é que você está precisando? Está necessitando agora? Você está precisando de perdão, de salvação? Você está precisando de vencer a você mesmo? Precisando do novo nascimento? Vencer essa natureza? Você está precisando de ser curado, de ser curada? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele levou os seus homens do passado, mas Ele está aqui com a sua igreja. Você está enfermo, enferma? Tem como você pôr a mão sobre aonde está essa enfermidade em teu corpo? Se está em sua filha, seu filhinho, põe a tua mão sobre ele agora ou ela. O Deus de Elias está aqui. A coluna de fogo está aqui. Aleluias. Você quer representar alguém? Algum amigo, uma pessoa querida que está enfermo, enferma, levante sua mão por ela. Querido Deus,
Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eliseu tocou com aquela mesma capa que Elias havia tocado. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias estava ali. E o Deus do irmão Brana está aqui, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, Ele está aqui conosco. O Deus do irmão Alcides, do irmão Dantes, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo toda esta doença, essa enfermidade, e ordeno que saia neste momento, desapareça, pelo poder de Deus, seja desfeita. Traga saúde, Pai, para o teu povo, alívio, traga libertação, traga salvação, traga transformação, mudanças, Senhor. Não importa quão problemáticos estejam as coisas, quão difícil, para ti não há nada difícil. Eu peço que tu entres em cena por cada um dos teus filhos e filhas aqui, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja contigo, te encoraje, te dê forças, te dê ânimo, te dê vitória. Em nome de Jesus. Somente crer. Tudo é possível. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem, Senhor. Venha de encontro com cada um, com essa alma, com esse homem ou mulher pecadora, pecador. Venha salvar, venha mudar, venha mostrar que tu és Deus. Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Deixe a luz do céu entrar. Vamos cantar ainda de pé. Eu quero saudar a todos vocês que estão na internet. Salvador, Bahia, São João Batista, Itapema, Fortaleza, Piratini, Canasvieiras, Rolador, Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, Primavera do Leste, São Miguel do Arcanjo, Bertioga, São José, Divinópolis, Minas Gerais, Juiz de Fora, Dom Aquino, Pirapozinho, Pernambuco, Rio de Janeiro, Marema, Virgínia, América, Rio Grande do Norte, Blumenau, Guatambu, Goiânia, Brasília, Concórdia. E hoje de manhã tivemos também uma porção, muita gente acompanha, e aqui estão os pedidos de oração. Vamos cantar primeiramente este hino, né? E depois faremos oração pelos pedidos. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão.
reviva teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E a alegria andar ao brilho dessa luz, eterna e paz no coração produz. Aceite agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos orar com o irmão Davi pelos pedidos. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, em minhas mãos estão vários pedidos de oração, Senhor. Tu conheces cada um deles e cada necessidade. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, que o Senhor possa abençoar a cada um e conceder, ó Deus, o desejo e a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe